Oi, gente, estamos de volta para a nossa terceira sabatina desta quinta-feira, sempre em nome de ACID, com apoio da OAB. Lembrando, a gente sempre faz questão de lembrar no início que a primeira parte são 2 momentos. A gente faz as perguntas elaboradas pela redação do Agora, no segundo momento as perguntas sorteadas que vieram dos internautas, leitores do Agora, instituições de ensino superior e também de entidades representativas de Divinópolis. Nessa terceira entrevista do dia, a gente recebe a candidata a deputada estadual Thay Araújo, do PT. Seja muito bem-vinda, Thay. Obrigada, muito obrigada. Prazer é meu estar aqui. Ok, então começando, já colocando o cronômetro para funcionar, vamos já à primeira pergunta para você, Thay. Divinópolis tem muitas candidaturas femininas para a Assembleia com pautas parecidas às suas. Qual o seu diferencial em relação a elas? Boa noite a todos os internautas que estão aqui. Boa noite, Gisele. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. O diferencial, eu sou a única candidata preta, né, da região, né? Não só do Centro-Oeste, mas também de Divinópolis, né? Então, assim, a gente traz as pautas raciais, a gente traz pautas específicas e a representatividade, gente, ela é tudo, né? Então, quando a gente fala de representatividade e a gente ter uma única candidata negra dentro de uma região como Divinópolis, que é tão plural, né? Onde temos aí, né, a população negra, não só de Divinópolis, mas de Minas Gerais, ela é tão... somos a maioria, né, da população e temos... apenas a minha representatividade, a gente vê que tem alguma deficiência aí dentro dessa questão. Então, o diferencial é trazer as pautas raciais, a pauta da educação e as pautas das camadas mais populares, né? Ok, falando em pautas, Thay, caso seja eleita, quais as suas pautas pretende priorizar em sua atuação parlamentar? Olha, primeiro nós pretendemos, quando eu falo nós, né, porque pretendemos um mandato coletivo participativo, então nós pretendemos fazer parte da Comissão de Educação e pretendemos fiscalizar, né, o governador que assim ganhar e também exigir, né, que seja cumprida, que não é cumprida, né, a questão do piso salarial da educação. Então, isso é uma vergonha, né, para Minas Gerais. A gente pretende trazer essa pauta, né, do piso salarial da educação, também da enfermagem. A gente sabe aí a luta. Essa semana, os meus alunos, né, que estão aí na enfermagem, juntei aos meus alunos para a gente fazer uma manifestação. Então, trazer a pauta da educação, porque trazendo a pauta da educação e dando uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, né, pública, a gente consegue fazer com que a população tenha mais consciência política. E essa consciência política, né, longe de toda alienação, né, a falta de investimento dentro das universidades, a falta de investimento na ciência, a normalização, né, de tudo que nós estamos vivendo. Eu acho que só a educação para que os nossos jovens possam ver, né, o que não queremos para o nosso país, para o nosso município, para o nosso estado. Ok, passamos então à terceira pergunta. Divinópolis é considerada por alguns como uma cidade anti-PT, devido ao alto número de conservadoristas na cidade. Como pretende driblar esta questão para conquistar votos? Olha, eu em 2020 eu fui a mulher negra mais votada, né, do oeste de Minas. Então a gente tem sim uma corrente progressista, por assim dizer, né? Divinópolis é uma cidade plural. O conservadorismo ela está em todos os lugares. O que a gente tenta, né, fazer com a educação popular é trazer a população para a realidade, o que está acontecendo de fato, mostrar o que as faltas de políticas públicas voltadas para a população de baixa renda, para a população periférica da zona rural, a falta das políticas públicas
ocasionam em nossas vidas, né? Eu mesma sou, né, prova viva disso, né? A falta de políticas públicas, por exemplo, fez com que meu pai perdesse a visão. Ele é deficiente visual, mas ele não nasceu deficiente visual. Ele ficou deficiente visual devido à falta de políticas públicas dentro da área da saúde, né? Então, só quem está dentro das periferias, só quem precisa, né, dos serviços da saúde pública, da educação, enfim, que sabe o que a falta das políticas públicas pode ocasionar. Então, é isso. Ok. Como você vê as críticas sobre o envolvimento do seu partido em esquemas de corrupção? Olha, primeiro, né, que assim, eu vejo, né, hoje, né, eu recebi um vídeo, né, de apoio da minha amada e companheira Dilma Rousseff, e assim, eu vejo que tudo que aconteceu a partir do golpe, por assim dizer, que ela sofreu e todo o envolvimento e a prisão de Lula e tudo mais, né, como um movimento político, né? A gente sabe que teve uma intenção bem específica e esses envolvimentos que, né, colocaram, né, tiraram, né, a presidenta Dilma da presidência, que fizeram com que o Lula fosse preso e tudo mais, essa movimentação, isso foi um ato político, né? Então, eu vejo, né, que a democracia, né, vai dar um refrigério que a gente vai poder, né, sanar todo esse fascismo, essa onda de fascismo, esse horror, né, que estamos vivendo a partir de 2016. Ok, mas dentro de tudo que foi feito lá de pessoas próximas ao ex-presidente Lula, na sua visão, não houve corrupção ali? Olha, todos os crimes que disseram assim, olha, teve crime, o Lula roubou isso e aquilo, não foi comprovado, né? A gente viu, né, que era muita convicção, muita manipulação política para tirar da jogada, né, o presidente mais popular que nossa história já teve. Ok. Então vamos para a última pergunta desta etapa, Thay. Por que, na sua opinião, há poucas mulheres negras na Assembleia Legislativa? Na verdade, em todos os segmentos políticos aí de outros estados também. Olha, Gisele, por isso que eu sou educadora popular. Não é só na política, né? Em todos os espaços do poder tem uma carência de mulheres negras. E isso é devido ao racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele traz para o nosso país, principalmente para o nosso estado, uma movimentação, né, que impede que mulheres negras possam acessar lugares de poder, que é tão necessário. Na política não é diferente. Quando eu falo da educação popular, porque a educação popular faz com que a população entenda, compreenda o que é o racismo estrutural, o racismo velado, que de velado não tem nada, né, aqui no nosso estado. Então, assim, compreenda todos os tipos de discriminação e entenda dentro do processo histórico, e aí eu já puxo sardinha para o meu lado, porque eu sou historiadora, qual o papel, né, das mulheres pretas, de nós mulheres pretas, dentro do decorrer da história. No movimento feminista, por exemplo, que aconteceu em 1930, né, eram as mulheres brancas de classe média que estavam ali envolvidas. As mulheres pretas estavam trabalhando nessas casas sem acesso, né? Então a gente luta por uma educação de qualidade que possa promover ao nosso povo preto, às nossas mulheres pretas, lugares de prestígio, lugares que elas possam ter poder de decisão. Não adianta a gente pensar, porque a pauta negra, né, muitas pessoas não negras dizem assim, votem em mulheres negras. Como é que a gente vai fazer isso? Votando em mim. Homem branco, hétero, mulheres brancas, enfim. As pessoas pedem a pauta negra, pedindo para que, né, olha, precisa se votar em mulheres negras. Mas
Como é que faz isso? Votando em mim. A questão da representatividade, ela é muito forte. Então a gente precisa, sim, de mulheres indígenas, quilombolas, negras, trans, dentro do parlamento. Não adianta a gente achar que a representatividade vai se passar apenas num diálogo ou apenas de pessoas que defendem a causa, mas que não sofrem na pele a questão do racismo estrutural doentio em nossa sociedade. Ok, tá, e com essa resposta a gente encerra a primeira parte, né, da nossa sabatina, sempre em nome de ACID, com apoio da OAB. Passamos então para a segunda parte, onde a gente vai sortear as perguntas que vieram para os sabatinados. Eita, nervosismo. Então vamos à primeira. Passamos para a primeira. Vamos lá. O que o candidato, né, no caso você candidato, poderá fazer para a conclusão do hospital regional e melhorar o acesso à saúde em toda a região? A pergunta que vem da FIENG. Da FIENG. Olha, primeiro, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que em todas as entrevistas que nós estamos dando, né, tem a pauta do hospital regional. E aí, percorrendo o estado, eu percebi que são vários hospitais regionais que estão inacabados por uma questão política. A gente precisa compreender que ele já deveria estar pronto, funcionando, e verba para isso tem, né? É uma questão política e a gente vê, né, que se não foi feito até agora, né, é por questão meramente política. Eu pretendo fiscalizar e juntamente com o nosso candidato ao governo, Alexandre Calil, né, que é uma das pautas dele também, o hospital regional, não só aqui de Divinópolis, como outros que estão parados, né, para que a gente possa fiscalizar, né, cobrar e dentro, porque o hospital não é só colocar a estrutura, né, é também a manutenção dele, fazer com que a manutenção seja ali implementada de uma forma que tenha acesso a toda a região. Então, isso é uma das pautas principais, né, do movimento Thay Araújo e também acredito que de várias pessoas com compromisso à saúde pública. A gente sabe o que a falta desse hospital regional tem causado em toda a população. Não só desse, como também de várias outras regiões que padecem dessa mesma falta, né, que é de um hospital regional. Então está na nossa pauta, o Alexandre Calil, ele se comprometeu, né, estaremos juntos para fiscalizar e para cobrar que o hospital, de fato, seja concluído e que ele tenha, dentro da sua normalidade, funcionamento. Ok. Mais uma pergunta, então. Entendemos que nossos parques industriais precisam de constante reformulação, modernização e investimentos. Precisamos também de impulsionar a criação de novos parques. O que você pensa a respeito? É outra pergunta da FIENG. Ah, é? Nossa, a FIENG presente aqui. É muito legal a gente pensar em tudo isso e lembrar que o momento, né, que nós estamos vivendo é um momento de miséria, de fome, de várias indústrias com as portas fechadas. Foi um momento muito tenso e não foi apenas devido, né, ao momento mais gravoso da pandemia que nós vivemos. E isso tem muito a ver com a questão da priorização do nosso governador e da priorização do nosso presidente, né? O nosso não, né? Mas enfim. Então, assim, a gente precisa, sim, de fomentar investimento para que as indústrias gerem emprego, né? Dentro não só aqui do Centro-Oeste, mas dentro de Minas Gerais inteiro, né? Muitas empresas fecharam as portas. A questão da tecnologia também ficou muito fragmentada, né? Porque a tecnologia, a ciência, ela sofreu vários, né, ataques, enfim. Então a gente precisa sim de um fomento, de uma gestão que priorize o emprego, a renda, né, o bem-estar
Enfim, o que a gente está vivendo agora é fome, miséria, desemprego. Então isso é uma bola de neve e isso acaba atingindo todo mundo, até as empresas, né? Ok. Vamos mais uma pergunta. Qual a principal meta a ser realizada após ser eleita? É uma pergunta que vem da Faculdade UNA. Na UNA, nossa, muito legal. Olha, a prioridade é a gente ter um mandato transparente, né? Muita gente observa e olha o parlamento e tudo mais, e às vezes a cobrança ela é feita pela população, mas muita gente não fiscaliza, né? Quando a gente diz fiscaliza, é ver em quem votou e ver o que a pessoa está fazendo, né? Quais são, de fato, os projetos das pessoas, enfim. É interessante, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar, né, é ter a certeza, né, que a população precisa estar no orçamento. Então, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa priorizar, né, as nossas empresas públicas. Quando a gente diz priorizar, né, dentro dos projetos que nós firmamos compromisso, é a questão do assédio que está acontecendo em larga escala aos servidores públicos em geral, né? É a falta, né, de investimento dentro da área da saúde, da educação, de leis que não são cumpridas, gente. O piso salarial é uma delas, né? Então, assim, a gente sabe que a falta de comprometimento dentro dessas questões faz com que a população de baixa renda seja simplesmente atacadas, né, dentro da sua liberdade e tudo mais. Então, a nossa prioridade é com a população de baixa renda, com a população que padecem de acessos. Então, o nosso compromisso é com as pessoas que estão em risco social. Ok. Mais uma pergunta. Entre muitas opções de candidatos, o que faz, na sua opinião, que a sua candidatura mereça ser vista pelo eleitor? Onde está o seu diferencial? É uma pergunta do professor Márcio Almeida. O Márcio inclusive trabalha comigo, né? O Márcio, ele participa, né, do projeto do qual eu também participo, onde ele é professor. Um cheiro para o Márcio. E eu acho que o diferencial são as pautas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer a pauta feminista, né, antirracista, né, a pauta LGBTQIA+, a pauta contra todo tipo de discriminação, a pauta da saúde. Quando a gente fala a pauta da saúde, né, é muito interessante a gente lembrar que foi a mobilização da educação popular que fez, por exemplo, que o SUS fosse implementado. As pessoas acham que o SUS sempre aconteceu, né, que é um projeto. Não, gente. Então foi a educação popular que fez com que o SUS, hoje, né, mesmo fragmentado, muito fragmentado, estivesse aqui conosco. A gente precisa de uma saúde e de um SUS mais valorizado, e servidores da área de saúde mais valorizados. Então, a gente vai buscar, né, que essas pautas que eu citei aqui, a questão também do meio ambiente, né, que elas possam ser respeitadas, preservadas. São coisas básicas. Quando a gente fala sobre a questão do combate à discriminação, se houvesse uma conscientização, uma educação, né, mais ampla na sociedade, a gente não precisava nem estar falando sobre isso. Mas a gente precisa trazer essas pautas para que aconteça de fato, né, uma democracia racial, uma democracia dentro das questões das políticas públicas, né, que precisa pegar também as pessoas periféricas. Mas como chegar a essa educação às famílias, que a base vem de lá, para que os filhos cresçam já com este pensamento? Não permitir, por exemplo, que se privatize, né, a educação pública.
Então, assim, o projeto que está aí, né, é um projeto altamente privatista da educação pública. E quem precisa da educação pública são as famílias de baixa renda, né? Então, é um projeto que valorize a educação, a saúde, né? É dessa forma que a gente consegue trazer a consciência para a população. Não adianta a gente achar que essa consciência toda da população vem através, né, de outro sistema que não seja uma educação plural e de qualidade. Obrigada, Thay. Porque faltam só apenas 30 segundos, então olhe para a câmera, por favor, para as suas considerações finais. Olha, gente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que acreditam no movimento Thay Araújo, que é um movimento de resistência para que possamos, né, chegar ao parlamento e abrir portas para que outras pessoas pretas, periféricas, negras, LGBTQIA+, para que pessoas de baixa renda possam acessar não só o parlamento. Então, o nosso movimento é um movimento de resistência. Votem, né, no 13800, façam parte desse movimento e vamos, de fato, democratizar o parlamento. É isso, gente. Ok, Thay, mais uma vez, muito obrigada. Boa sorte para você. Obrigada. Muito obrigada, gente. A terceira sabatina desta quinta-feira fica por aqui, mas lembrando que a gente prossegue até o próximo dia 27, sempre com 2 candidatos, com a nossa intenção de apresentá-los a você neste momento democrático. Então, nosso próximo encontro é na segunda-feira. Até lá!